Olá, seja bem-vindo à RDTV. A nossa conversa de hoje é com Roberto Moreira, que é o recém-possado novo presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do ABC, a quem a gente agradece por esse tempo dedicado nessa entrevista. Obrigado por ter vindo aqui na sede da RDTV. Muito obrigado a você e a todos. Muito obrigado. Roberto assumiu em outubro e, de uma maneira bastante interessante, vem aí tirar uma hegemonia, digamos assim, né? Isso mudar um panorama depois de 15 anos de Wilson Bianchi à frente do sindicato por uma mudança de estatuto. E eu queria saber de você, Roberto, iniciando essa conversa, como é que você avalia esses seus primeiros meses de outubro para cá? São praticamente 8, 9 meses aí de nova gestão. O que foi possível mudar? Como é que é o seu trabalho frente ao que o Wilson Bianchi deixou instituído no sindicato? Muita mudança não existe, não houve muita mudança, porque é uma continuidade. Eu era tesoureiro na época que o Wilson era presidente, então a administração do sindicato e a política do sindicato continua a mesma coisa, tentando trabalhar. A gente vai melhorar alguma coisa com o meu toque pessoal, no atendimento, na prestação de serviço, mas a política em si do sindicato não muda muito, não há de mudar demais, não. Até porque o Bianchi continua fazendo parte da diretoria, não é isso? Como secretário agora, acaba atuando junto. Exatamente, exatamente. Roberto, você assume o sindicato num momento bastante interessante, primeiro porque ele completa neste ano, em 2013, 70 anos, e diversos investimentos estão sendo feitos na região, em Santo André, aí pelo grupo do Shopping Atrium, né? Não se sabe, parece que do grupo Atlântica, embora ainda não esteja confirmado, e em São Bernardo, melhor dizendo, que acaba de assumir aí, o prefeito assinou inclusive hoje, a vinda de 3 equipamentos do Grupo Accor. Diante disso, percebe-se que o turismo, não só o turismo de lazer, mas também o de negócios no ABC vem crescendo. Como é que você acha que isso deve movimentar o setor, inclusive o sindicato na região? O número de hotéis, de novos hotéis, é muito bom para a nossa base. Nós temos uma deficiência de hotéis, nós temos poucos hotéis na nossa região, comparado a São Paulo. Com os novos eventos que virão para São Paulo, e que São Paulo não tem um número razoável de hotéis mais, o número já está estagnado, o número de empreendimentos hoteleiros na região, eles vêm se hospedar na nossa região. Nossa região tem um crescimento econômico, existe uma prestação de serviço, nossa região aumentou muito, então existe realmente uma demanda para esse tipo de coisa. Os grandes hotéis vêm para ajudar, para melhorar qualidade de serviço na nossa região. Quando você fala nos grandes eventos, por exemplo, a Copa do Mundo do ano que vem, você acredita que a região está se preparando para receber hóspedes, visando isso, que a capital não comporta o número que se espera de turistas, inclusive porque a gente tem uma demanda de grandes hotéis até pequena na região, não é isso? Exatamente, nós temos poucos grandes hotéis, são poucos, né? A nossa base, a característica da nossa base são hotéis familiares, né? Na sua grande maioria, lógico, existem outros hotéis, mas a característica são hotéis familiares, de poucos apartamentos, no máximo de 15 a 50 apartamentos, 40, 50 apartamentos. É a média que nós temos. Então, 50 apartamentos para um investimento familiar é até um número bastante razoável. Continuando a nossa conversa sobre equipamentos, a gente tem, por exemplo, uma situação muito complexa aqui em Ribeirão Pires, uma cidade turística, mas que não tem um equipamento capaz ali de fomentar o turismo na cidade. Como é que o sindicato vem trabalhando essa questão? Vocês têm, inclusive, procurado as prefeituras para tentar capacitá-las ou que elas busquem novos investimentos? Como é que funciona isso? A busca de investimentos é feita, o sindicato sempre entra em contato com investidores de outras cidades. Nós temos contato com os 600 municípios de São Paulo, nós temos contato com várias cidades que têm a mesma característica de Ribeirão, de Rio Grande, entendeu? Na realidade, Ribeirão e Rio Grande muito próximos e a forma praticamente vai ser a mesma de trabalhar com eles. E nós tentamos já algumas vezes, a gente tem conversa com redes hoteleiras, às vezes com redes menores, por exemplo, tem uma rede americana que quer investir em cidades que tenham até 200 mil habitantes. E essas duas se encaixam. Exatamente, se encaixam, elas estão vindo para o Brasil, nós já conversamos com o escritório da Federação em São Paulo e vamos encontrar com eles em breve, acredito que no Rio, para tentar trazer para algumas cidades que não houve um interesse direto das grandes redes do Brasil ou das redes francesas ou americanas o investimento nesse município. A gente está falando de equipamentos turísticos de hotelaria, vocês congregam também restaurantes, bares.
E com o PAC aí das cidades históricas, inclusive, a gente vai ter um beneficiamento da Vila de Paranapiacaba. Como é que vocês estão vislumbrando esse tipo de projeto? Porque lá também não existe um aporte em termos de rede hoteleira, são pousadas bastante caseiras, até bastante curioso, mas existem bares e restaurantes e precisa fomentar mais. Então acaba se tornando uma boa oportunidade para a região com esse programa aí de aceleração do crescimento. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Para Paranapiacaba, exatamente, é o seguinte, lá tem, não sei se é um problema, mas o Condefat coloca muita regra ali, é muito complicado você conseguir investir num lugar, fazer um novo empreendimento onde tem a adaptação é muito complicada. Hotel, por exemplo, tem que ser mesmo hostel ou ter pequenas pensões ou coisa parecida. Agora um hotel naquela região, eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir colocar. Agora, em relação ao fomento com os bares e restaurantes dali, existe um projeto. Tem projeto de qualificação de mão de obra. Nós já conversamos com o prefeito Carlos Grana. Nós vamos qualificar mão de obra para aquela região, para cozinheiros, para garçons, para merendeiras até, para todo tipo de gente que trabalha com nossa atividade. A gente precisa colocar a gente lá. O sindicato, Roberto, tem um projeto que é o Restaurante Escola em São Bernardo do Campo. Fala um pouquinho como é que funciona isso e se existe a possibilidade de expandir isso para as demais cidades, né? Já que vocês atuam nas 7 cidades aqui da região. O Restaurante Escola é um convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo para a formação de mão de obra. O nosso caso específico é a formação de mão de obra no Restaurante Escola, que fica na Via Anchieta, no Ruth Cardoso, né? O Restaurante Escola fica ali. O projeto ele é ligado à Secretaria de Educação e nós formamos garçons, merendeiras, gente para panificação, cozinheira, panificador, toda essa gama de pessoas, de munícipes de São Bernardo. De São Bernardo. Existe o projeto de expandir isso para as demais cidades do ABC? Como é que estão essas conversas? Então, esse projeto, por ser feito especialmente em São Bernardo, a gente pode fazer uma cópia para os outros prefeitos. Eu enviei essa cópia esse projeto para o Grana, para o Carlos Grana, enviei um pedido para o prefeito de Diadema, que nós em Diadema, na realidade foi o primeiro projeto de restaurante escola, foi feito em Diadema, não me recordo bem o ano, mas há pelo menos 10 ou 12 anos por aí, que foi feito o primeiro projeto de restaurante escola no ABC, foi a gente que fez. Mas acabou não se perpetuando ali na cidade? Não, porque aí troca prefeito, troca vontade política, aí é meio complicado. Quando você fala em vontade política, inclusive, Roberto, a gente sabe que o consórcio intermunicipal do Grande ABC tem que se preocupar com alguns GTs, grupos de trabalho em diversos segmentos, né? Em relação a hotéis, essa coisa toda de fomento de turismo, hotelaria e alimentação, existe algum projeto sendo encaminhado junto ao consórcio por parte de vocês? Não. Eu tenho com alguns prefeitos, o que os prefeitos nos pedem muito é investimento em hotelaria. Basicamente para que vocês ajudem a atrair novos negócios. Na realidade, é um negócio do sindicato também. Né? Defender o jurisdicionado e o sócio e trazer mais, não é guardar mercado ninguém, mas trazer novos sócios, trazer novos investimentos para a região, porque isso enriquece nosso negócio. Né? Quando você fala nesse contato com os prefeitos também, a gente precisa talvez acentuar se existem políticas públicas, não só para o ramo de hotelaria, mas também bares e restaurantes, de fomento de novos negócios, de facilidades para a instalação de novos equipamentos. Como é que está isso hoje aqui na ABC? Quanto à facilidade, não tem. Não tem muito, né? Não tem muita facilidade. Né? As leis são bastante rígidas, o cumprimento é necessário que se faça também, porque lida com saúde pública, não querendo ou não, ou você vai se alimentar no lugar, então tem que ter vigilância sanitária, tem que ter uma vigilância, por exemplo, bombeiros, tem que ter, não tem como correr disso, tem que ser feito, tem que agir. Agora, com facilidades não tem. O empresário, com esse excesso de legislação, realmente é meio complicado. Mas, cara, são valentes, né? Vão, investem, querem fazer isso e fazem. Nós somos quase 10 mil jurisdicionados do sindicato. Né?
Quase 10 mil, nas 7 cidades. Nas 7 cidades, quase 10 mil jurisdicionados. Né? E eles precisam estar em ordem com a prefeitura, fiscaliza. Ninguém quer problema. O empresário ele trabalha com a família, na sua grande maioria. Trabalha com a família, trabalha ele, esposa, filhos e tal. Ele vive daquilo, ele não quer ter problema com fiscalização de prefeitura no estado. Você está falando aí e agora a gente entrando um pouco mais no assunto de bares e restaurantes, eu lembrei que não faz muito tempo, alguns bares e restaurantes, especificamente aqui da Figueiras, e alguns na Kennedy em São Bernardo também, tiveram sérios problemas aí com a vizinhança reclamando de barulho. Aqui em Santo André, inclusive, o SEMAS atuava com fiscais de uma forma bastante intensa, multando e fazendo uma série de intervenções. Isso já faz alguns anos. Sim. Como é que está isso hoje? Está mais tranquilo? Existe uma convivência entre vizinhos e bares e restaurantes mais amistosa? Olha, se o vizinho que assiste a novela e não consegue, não tem convivência pacífica. Não tem, não dá. O barulho na rua normalmente não é no bar. É na frente do bar, na rua lateral, na frente do estacionamento, onde as pessoas param os carros, onde o cliente para o carro, às vezes na porta. É complicado. Essa relação é muito complicada. Existem épocas realmente que são um pouco mais difíceis. Outras menos. Mas a relação, quando se mora muito próximo de um centro comercial, tem que ser também se você escolheu morar ali, próximo ao centro comercial, onde se criou um centro comercial, onde já havia um centro comercial, você tem que ter um pouco de paciência também. Né? Em relação até essa legislação, o sindicato tenta atuar de alguma maneira para atenuar esse tipo de situação, junto às prefeituras, junto ao SEMAS em Santo André, que é o caso mais fiscaliza e autua quando necessário? Como é que funciona essa conversa? A gente sempre tenta conversar, ver o que a gente pode melhorar, às vezes conscientizar também o dono do bar, porque na porta do estacionamento não é dele, é da prefeitura, mas são jovens, na sua grande maioria, querem aproveitar a vida, querem conversar fora, não pode se fumar, por exemplo, dentro do bar, do restaurante, vai até a calçada e conversa alto, fala, som, é muito complicado. Né? Alguns lugares que tem a característica de ter carro com som alto, por exemplo, agora com essas leis municipais, a lei estadual, já vai reduzir esse tipo de problema, você podendo multar, então já resolve e tudo mais. Eu entendo a situação de quem mora num prédio embaixo de um bar, deve ser muito difícil. Mas aí também não são todos os dias, aquela pessoa está gerando emprego, o empresário está gerando emprego, imposto para a prefeitura. Ele não é um vilão, né? Ele está ajudando a cidade a viver e crescer como deve. Roberto, quando a gente fala de bares e restaurantes, e aí a gente também entra na questão de algumas casas noturnas, que eu imagino que também esteja dentro do sindicato, a gente lembra, e é inevitável não lembrar em relação à Casa Noturna aqui em Santa Maria, depois da tragédia de mais de 240 mortos. Aqui na região, como é que é essa questão? Existe uma fiscalização, os empresários se preocupam, e é uma preocupação do sindicato, em relação a que tudo seja cumprido dentro das normas de segurança, para evitar esse tipo de situação? Porque a gente sabe que até acontecer isso, lá no Rio Grande do Sul, tudo era muito largado em relação a isso, por parte até dos empresários e da própria prefeitura, né? De lá para cá, o que mudou, principalmente aqui onde vocês atuam? Olha, na realidade, o que aconteceu lá foi um problema com o corpo de bombeiros, os supostos corpo de bombeiros ali, o incêndio e tudo mais. Aqui, o corpo de bombeiro é muito atuante. Né? Aqui o corpo de bombeiro é muito atuante. Eles exigem, eles fazem com que as pessoas cumpram as exigências deles, senão a casa não abre mesmo, que não tem meio termo com o corpo de bombeiros. Eu acho muito importante isso daí. Muito importante. De verdade, não é demagogia, falar que é uma grande fiscalização. Né? É grande fiscalização, mas vale a pena. É a segurança de quem trabalha, de quem está, de quem frequenta. Eu acho muito importante a fiscalização. E pelo que você percebe, aqui na ABC existe essa preocupação. Os empresários estão realmente... Existe. A Corpo Bombeiro não dá para quem quiser deixar de fazer. É muito complicado. Eles marcam em cima e tem que fazer. E eu acho que não está errado, não. O Corpo Bombeiro está correto em fazer isso mesmo. Muito bem. Existem, lógico, exigências difíceis de se cumprir e tal, mas
De um modo geral, todo mundo tem tentado se adequar. É segurança, não é? É segurança, é segurança. Em relação às demandas que vocês recebem lá, de reclamações por parte dos bares, restaurantes e até hotéis, o que é mais comum? Quais são os maiores problemas que têm chegado para vocês tentarem amenizar? A dificuldade na obtenção de alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento. Da prefeitura. Metragem, altura. Bom, na realidade, problemas, às vezes, a arquitetura do ambiente, localização, barulho, como você acabou de dizer agora. Falta, mas na realidade são adaptações que têm que ser feitas quando você compra um negócio. Você monta um negócio, tem que adaptar o teu prédio ao teu negócio. Não é? E é muito comum. Quando vocês se desvincularam do órgão estadual e passaram a integrar a Federação Nacional de Bares e Hotéis, o que isso mudou? Quais foram os benefícios para vocês atuarem aqui na região a partir dessa mudança? Na realidade é o seguinte, nós temos uma retaguarda melhor. Nós atuamos em prefeituras, no governo do estado e no governo federal. Hoje eu consigo falar no governo federal, por exemplo, no Ministério do Trabalho, consigo falar com os senadores por conta dessa retaguarda que a Federação Nacional nos dá. E antes eu não conseguia, não tinha, no estado era muito complicado, nas prefeituras tudo bem, porque dentro da minha base eu falo com mais, a gente age com mais tranquilidade. Agora no estado era mais difícil. Realmente era muito mais difícil. Muito bem. Em relação, Roberto, a esse imbróglio que há algum tempo a gente vem assistindo aí dos 10%, né, a gorjeta, você que tem acompanhado isso mais de perto, podendo levar essas demandas agora dos empresários diretamente a senadores, a deputados federais, como é que você vislumbra isso? Como é que a classe, de um modo geral, empresarial vê isso? Precisa resolver, por conta de passivos trabalhistas. O custo da operação muda muito se a gente não acertar o problema, como falei, do passivo trabalhista mesmo. Existem garçons que triplicam às vezes o seu salário com os valores da gorjeta, e isso daí tem que ser integralizado ao salário, senão complica a administração do negócio da pessoa, do pequeno negócio. Do grande negócio às vezes já está na conta, mas do pequeno, de onde a pessoa vive de lá, é muito complicado o cara tirar esse dinheiro, o empresário tirar o dinheiro disso aí. E é o que a gente tem em maioria aqui na região, né? O pequeno e médio, digamos assim. Pequeno e médio, na sua grande maioria, dos 10 mil juros chamados do sindicato, na sua grande maioria mesmo, são pequenos e médios. Para a gente encerrar, Roberto, o que você imagina como o maior desafio aí para esses próximos meses, próximo semestre, né? A gente já foi metade do ano, com ele uma parte importante desse primeiro momento da tua gestão. O que você vislumbra como o maior desafio e oportunidades para esses próximos 6 meses? O desafio, na realidade, é o seguinte: eu quero, a exemplo de São Bernardo, fazer nos outros municípios a formação de mão de obra, porque é muito complicado hoje o contratar na nossa base é muito complicado. Trabalha-se de sábado, domingo, à noite, e contratar assim é muito difícil. Contratar também a mão de obra qualificada, um bom cozinheiro, um bom garçom, porque é o que faz o nosso negócio. Você investe milhões num restaurante, mas se você não tiver um bom cozinheiro e um bom garçom... E essas são demandas realmente que tem falta de profissionais, né? Assim como a gente sabe que existe a falta de profissionais técnicos, padeiros, confeiteiros, são profissionais em extinção, a gente pode dizer isso? Exatamente. Se você não tiver essa boa qualificação, não adianta, o teu negócio não vai. Foco de vocês, então, para esse próximo semestre é a formação? A formação de mão de obra. Nós temos cursos no sindicato, que é a sede aqui em Santo André, e temos os cursos no restaurante Escola de São Bernardo. O sindicato gostaria de fazer esses cursos nos outros municípios da nossa base. Tá certo. Roberto, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio para essa conversa. A gente certamente vai acompanhar, inclusive, a atração e a vinda desses novos negócios, porque certamente deve gerar uma boa economia para a nossa região, principalmente no que vem com a Copa do Mundo. E torcer para que isso aconteça de verdade para 7 cidades, né? Tá, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado a você que esteve com a gente. Como você sabe, outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.